Gente! Olha como é que eu estou hoje. Estou com óculos de pessoas bem inteligentes, com a cabeça borbulhando, com muitas ideias. E olha o tempo que eu demorei para poder montar esse quadro aqui para dar aula hoje para vocês. Olha como ele tá bonito. Uhul! Olha o outro lado. Gente, vocês estão preparados para aprender todo esse conteúdo hoje? Claro que não, mas eu estou preparada para dar parte desse conteúdo. Sabe qual conteúdo vocês vão aprender hoje? É um conteúdo chamado MMC. Estão preparados? Separem um caderno, coloquem o título, coloquem a data e vamos embora! Oi, gente! Olha só, vamos partir desse quadro aqui, um quadro bem bonitão, e vamos lá para o conteúdo de MMC. O que significa essa sigla de MMC? Vamos começar aqui a nossa aula. Olha lá, MMC significa mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor número excluindo o zero, que é múltiplo desses números. Então, muita atenção aqui, ó. Relembrando o conceito de múltiplo. Nós vimos algumas aulas atrás que quando eu vejo os múltiplos de um número, na realidade é o resultado da multiplicação desse número por 0, 1, 2, 3, 4, 5. É um conjunto infinito, porque o conjunto dos números naturais é infinito, então eu vou multiplicando sucessivamente. Aqui eu coloquei, ó, múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número qualquer por qualquer número natural. Eu tenho os múltiplos de 8. Então, observem uma coisa. Os múltiplos de 8, deixa eu pegar uma cor aqui bem legal. Pode ser esse lilás. Então, olha só, os múltiplos de 8. Eu começo com o zero. Por que a gente começa com o zero? Porque, na realidade, eu peguei esse 8 e multipliquei pelo primeiro número natural, que é zero. Então, 8 vezes zero dá zero. 8 vezes 1 deu 8. 8 vezes 2 deu 16. 8 vezes 3 deu 24. E assim sucessivamente. A palavra sucessivamente significa que vai seguindo. Olha lá. O que aconteceu com zero que virou 8? Eu somei 8. E 8 que virou 16? Nós somamos mais 8. E 16 que virou 24? Mais 8. Então, eu tenho uma sequência numérica que começa em 0 e vai de 8 em 8. Aqui a tia Vanessa colocou até o 8 vezes 6. Mas a gente sabe que esse conjunto, ele é infinito. Por isso que a gente coloca reticências no final. A mesma coisa aconteceu com os múltiplos de 12. Olha só o que aconteceu com os múltiplos de 12. Eu tenho o 12 como número principal e eu quero descobrir os múltiplos dele. Então, eu faço 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. E também a gente pode pensar na mesma forma que nós pensamos aqui no 8. Ó, o que aconteceu com 0 que virou 12? Somei 12. Mais 12, 24. Mais 12, 36. Mais 12, 48. Mais 12, 60. Então, esses números daqui, ó, 0, 12, 24, 36, 48 e 60, são múltiplos do número 12. E 0, 8, 16, 24, 32, 40 e 48 são múltiplos de 8. O que a tia Vanessa quer saber agora? Eu quero saber o seguinte: qual é o primeiro múltiplo comum aos múltiplos de 8 e aos múltiplos de 12? Então, a gente tem que fazer uma comparação. Eu tenho 0, 8, 16, 24 aqui, ó, eu tenho esse grupo, e eu vou comparar com este grupo. A pergunta é: qual é o primeiro número que aparece comum tanto ao 8 quanto ao 12, diferente de 0? Então, o 0, ele sai dessa partida.
Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho 8. Aqui eu não tenho 8, então 8 não é. Aqui eu tenho 16. Aqui eu não tenho 16, então o 16 também saiu do jogo. Aqui eu tenho 24. Aqui eu tenho 24. Eita, eu tenho. Olha lá. 24 e 24. Então, eu descobri o primeiro múltiplo que é comum tanto aos múltiplos de 8 quanto aos múltiplos de 12. O que a gente faz com essa informação? Muita atenção aqui. Olha lá. Deixa eu diminuir minha câmera aqui para vocês. Conjunto formado pelos múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, que é o que nós já vimos. E aqui os múltiplos de 12. Olha o que aconteceu aqui que a tia Vanessa fez lá no slide anterior. 24 e 24 é o primeiro número que aparece, tanto no conjunto dos múltiplos de 8, quanto no conjunto dos múltiplos de 12. Tchan, 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 tchan. Isso significa que o menor múltiplo comum ou o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12, entre 8 e 12, é o número 24, ok? Bom, depois que vocês entenderam essa parte, nós viremos para cá, ó. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor número, excluindo zero, que é múltiplo desses números. Então, o MMC de 8 e 12, olhem bem como que a gente escreve. Essa parte aqui, gente, é super importante. O MMC, tudo maiúsculo, olha só. Entre parênteses, 8 e 12, nós separamos os números através de vírgula, mas nós falamos e. Então, aqui é 8,12, mas nós falamos 8 e 12. Fecha parênteses, que é igual a 24, certo? Então, vamos lá. Encontrando o MMC de forma prática. Aqui é uma sugestão, é uma outra forma que você pode fazer para encontrar um menor múltiplo comum entre 2, 3, enfim, vários números. Primeiro, nós fatoramos. O que significa fatorar? Fatorar é o mesmo que decompor. Lembra que nós falamos sobre decomposição em fatores primos? Pois então, isso é a mesma coisa que fatorar. Então, ó, com o 8, nós passamos aquela barra vertical, e aqui, ó, nós só podemos utilizar números primos. Estão lembrados dos números primos? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Aliás, vocês gostam mais do outro ritmo, que é 2, 3, 5, 7. 11, 13, 17, 19, 23, 29 para vocês. Então, aqui, pessoal, eu só posso utilizar números primos. 8, 8 é par, então eu consigo dividir por 2. Coloquei o 2 aqui do lado. 8 dividido por 2 deu 4. Olha lá, inserimos o 4 logo abaixo do 8. 4 dá para dividir por 2 novamente, que dá 2. E por 2 novamente, que dá 1. Encontramos o número 1, a nossa conta acabou. Então, vamos lá. Eu tenho 2, 2, 2. Isso significa que eu tenho 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é a resposta da fatoração de 8. Agora, nós vamos trabalhar com o número 12. Esses dois números foram os números escolhidos para a nossa aula de hoje. Fatorando 12, observem. 12 é par. Então, se é par, eu consigo dividir por 2. 12 dividido por 2 deu 6. 6 é par também. Consigo dividir por 2 de novo. Então, 6 dividido por 2 deu 3. E 3 não é par, mas é o próximo número primo, ó, 2, 3, é o 3. Então, eu consigo usar o 3 aqui. 3 dividido por 3 deu 1. Chegou no 1, a conta acabou. E agora eu tenho 2 vezes o 2, que significa 2 elevado ao quadrado, vezes 3. Essa aqui é a forma fatorada do 12. Agora, na verdade, é uma dica. Depois que a gente decompôs, depois que nós fatoramos o 8 e depois o 12, eu posso pensar assim: qual foi o meu maior 2? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Então, eu coloco ele aqui na minha resposta. Olha lá. Eu coloco 2 elevado ao cubo na resposta.
Aqui não apareceu o 3, mas aqui apareceu o 3. Então, eu coloco o 3 aqui na minha resposta também. Olha só o que nós tivemos. Nós tivemos 2 elevado ao cubo vezes 3. Deixa eu mudar a cor. Nós tivemos 2 elevado ao cubo vezes 3. Vou explicar de novo. Pegando a resposta da fatoração do 8 e pegando a resposta da fatoração do 12, eu vou pegar sempre o que tiver em maior quantidade. Aqui eu tenho 2 elevado ao cubo. E aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. Qual é o maior? Qual que tem em maior quantidade? O primeiro 2, que é o 2 elevado ao cubo. Então, eu trago ele para cá. Trago ele para a nossa resposta. Então, esse vem para cá. E agora eu vou analisar o meu segundo número, porque observem que aqui, ó, apareceu 3. Só que aqui em cima não apareceu. Qual é o mais completo? O que apareceu o 3 ou o que não apareceu o 3? Obviamente que é esse daqui. Então, esse 3, ele também acompanhou aqui, ó, a nossa resposta. Bom, então eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 3. O que eu faço com isso? Eu resolvo, igual a expressão numérica. Vou colocar aqui um azul mais escuro para a gente poder escrever aqui desse ladinho. Então, vamos resolver. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu peguei esse 3 aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E agora eu vou multiplicar pelo 3 que ficou aqui de fora, ó. Aqui na primeira linha. Trago ele para baixo. 8 vezes 3, tchan, 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 24. Obviamente, nós encontraríamos a mesma resposta da forma que nós fizemos agora no slide anterior, né? Então, essa é mais uma forma que vocês teriam de encontrar um mínimo múltiplo comum entre alguns números. Nesse caso, foi entre 2 números. E agora, gente, tem uma forma mais prática, que é uma forma que normalmente aparece nos livros, na internet, quando a gente faz alguma busca, quando vocês forem pesquisar alguma forma de estudar, que é essa fatoração. Essa fatoração se chama assim, ó, se chama decomposição simultânea. Simultânea, o que significa a palavra simultânea? Significa ao mesmo tempo. Então, olha só, olha como é que ficou diferente aqui, ó. O 8 e o 12 agora estão lado a lado. Olhem lá. 8,12 é 8 e 12. E eu faço tudo ao mesmo tempo. Então, eu coloco aqui a minha barra vertical e aí a gente vai pensar linha a linha. Então, olha só. Nessa linha, eu tenho 8 e 12. Se a gente for analisar os números primos, o primeiro primo é o 2. Eu consigo usar o 2 para dividir tanto o 8 quanto o 12, ou o 8 ou o 12? Consigo, até porque os dois são pares. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Quanto que dá 8 dividido por 2? Olha lá, dá 4. Trago a resposta aqui para baixo, 4. E agora eu divido o segundo número. 12 dividido por 2 deu quanto? 6. Então, olhem lá, a nossa segunda linha está formada. Agora, eu tenho 4 e 6. O que a gente vai fazer? Eu vou também ver se dá para dividir por 2. 4 e 6 são pares, então, se eles são pares, eu consigo dividir por 2 de novo. Olhem lá. 4 dividido por 2, coloco a resposta embaixo, dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, agora, a minha nova realidade é 2 e 3. Vamos mudar a nossa cor. Agora, eu quero um amarelo. Eu tenho 2 e 3. Gente, eu tenho um número par e um número ímpar. Eu consigo usar o 2 novamente? Consigo, eu consigo. Só que, olha só, eu vou pegar o 2 e dividir por 2, que eu tenho resposta 1. E o meu segundo número, que é o 3, eu não consigo dividir por 2. O que eu faço com ele? Eu trago ele para o andar de baixo, olha lá. Ele veio para cá, ó, intacto. Nós não mexemos nele. E a partir dessa linha, o que a gente sabe lá da fatoração? Chegou no 1, a conta acabou. Só que a conta acabou só para o 8. Por quê? Porque só o 8 virou 1. O 12 ainda tem número, é o 3. Então, eu continuo a minha conta.
Agora, eu vou buscar um número que dê para dividir por 3. Tchan, 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 muito difícil. Quanto que dá para dividir 3? 3. 3 é primo, dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 deu 1. Agora sim, agora eu tenho 1 nos dois números. Isso significa que a nossa conta acabou. E agora, tia Vanessa? Eu tenho agora a coluna de todos os números primos que nós utilizamos para fazer a decomposição simultânea. Como é que eu descubro o MMC de 8 e 12? Agora a gente multiplica todo mundo. Aqui, ó, eu organizei usando a potenciação. Por quê? Porque o 2 apareceu 3 vezes. 1, 2, 3. Então, eu trouxe para cá 2 elevado ao cubo. E o 3 multiplicando o 2. Então, agora a gente resolve 2 elevado ao cubo. Nós já vimos ali no slide anterior que dá 8, e 8 vezes 3 dá 24. Isso significa que o resultado é o mesmo. O MMC de 8 e 12 dá 24. Então, vamos recapitular. Nós vimos 3 formas de encontrar o mínimo múltiplo comum de um número. Nós vimos encontrando todos os múltiplos do número e depois comparando um conjunto com o outro para poder identificar quem é o primeiro que apareceu comum. Nós fizemos a fatoração separada e depois nós buscamos o maior expoente, o que estava mais completo, e nós fizemos a decomposição simultânea. Na atividade que vocês vão fazer agora, como tarefa, vocês vão utilizar o método da decomposição simultânea, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês mais um exemplo para a gente poder tirar todas as nossas dúvidas. Nós temos os números 20, 24 e 30. Olha só, 20, 24 e 30 são números pares, então, obviamente, que eu consigo utilizar o 2 nessa linha. Olhem lá, eu utilizei o 2 e eu tenho 20 dividido por 2, que deu 10, 24 dividido por 2 deu 12 e 30 dividido por 2 deu 15. Beleza, essa linha está resolvida. Agora, vamos para a linha de baixo. Na linha de baixo, eu tenho 10, 12 e 15. Eu ainda consigo usar o 2? Consigo. O 10 e o 12 são pares e o 15, olha o que vai acontecer com ele. Eu vou trazer ele para a linha de baixo, mas eu consigo ainda assim usar o 2. 10 dividido por 2 deu 5. 12 dividido por 2 deu 6. Então, agora, a minha nova realidade é 5, 6 e 15. Agora, nós vamos analisar. Eu tenho algum número par aqui, gente? 5, 6 e 15? Tenho, é o 6. Então, eu consigo permanecer com o meu 2. Só que tem um detalhe: 5 não é par. Então, eu desço com o 5. O 6 eu consigo dividir. 6 dividido por 2 dá 3. E 15 dividido por 2 não dá. Eu trouxe para cá, aqui para o andar de baixo, o número 15. Então, a nossa nova realidade é 5, 3 e 15. Vamos analisar. 5, 3 e 15. Tem algum número par? Mas eu tenho 3, eu tenho 15, que eles são divisíveis por 3. Então, eu consigo usar o 3, que é o meu segundo número primo. 5 não dá para dividir por 3. Desci com o 5. E 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, agora a minha realidade é 5, 1 e 5. Olha só, o jogo já acabou aqui para o 24, ó, eu já terminei, cheguei em 1. Então, o jogo continua para esse e para esse, para o 20 e para o 30. Então, eu tenho 5 e 5. Gente, 5 é primo. 2, 3, 5, 7. Ele é divisível por ele mesmo. Então, eu coloquei 5. 5 dividido por 5 dá 1. Esse 1 aqui, eu poderia até trazer ele aqui para baixo. E 5 dividido por 5 dá 1. Fim de linha. A minha decomposição acabou. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso multiplicar. Eu vou até escrever aqui para vocês, ó, que eu sei que tem gente que coloca tudo bonitinho no caderno. Então, na resposta, nós multiplicamos os fatores. Opa! Os fatores primos. Ixi. Vou mudar aqui um pouquinho a cor. Nós multiplicamos os fatores primos. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo.
O 3 só apareceu uma vez, então eu trago ele para cá. E o 5 também só apareceu uma vez, trago ele para cá. E agora a gente resolve. 2 elevado ao cubo dá 8. 8 vezes 3 vezes 5, que é igual. 8 vezes 3 dá 24, e 24 vezes 5, tchan, 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 dá 120. Então, chegamos na resposta. O MMC de 20, 24 e 30 dá 120. Atenção, concentração. Tchan, 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 tchan. Agora, é com você. Você vai copiar isso aqui no seu caderno, letra A e letra B, vai fazer a decomposição simultânea, tirar uma foto, mandar para a tia Vanessa lá no Google Sala de Aula e deixar separadinha essa atividade para nossa aula online. Gente, olha só, vou até aumentar aqui a minha tela. Olha que quadro mais lindo! O caderno de vocês vai ficar assim, não vai? Amores, um beijo para vocês, estou morrendo de saudade. Espero que vocês estejam se cuidando e a gente se vê rapidinho lá na nossa aula online, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.